Bem-vindo ao Conexão Darts, a websérie onde experiência e inovação transformam sua visão sobre o mercado de trabalho. Hoje vamos abordar um tema que impacta diretamente a retenção de talentos e a cultura organizacional, a transparência salarial. Ela deixou de ser apenas uma tendência de compliance para se tornar um pilar estratégico na atração de grandes profissionais. Para debater esse tema, convidamos Marcos Gaspar, gerente de FP&A da Mills, e Gabriel Oliveira, analista de tesouraria da Atlas Energy. Vamos juntos explorar esse cenário? Obrigada pela presença de vocês. E vamos lá, vamos falar hoje sobre transparência salarial. Marcos, o que muda na retenção de talentos quando a empresa passa a ser mais transparente sobre salários? Bom, Gabriel, quando a gente fala de retenção, o vetor transparência salarial ele é muito importante, tá? Mas ele não deve vir sozinho, né? Por si só ele não fala muita coisa. Eu acho que a transparência salarial deve vir acompanhada de uma construção de critérios bem claros, bem definidos, porque senão você acaba só divulgando números e não traz um contexto por trás disso tudo, né? Inclusive, se você só divulgar, né, ter essa transparência, mas sem esses critérios bem claros, você pode até criar um problema para a empresa, no sentido que você pode expor ali inconsistências, às vezes até históricas ali, do sistema, que o gestor muitas vezes ele não está preparado para lidar. Outro ponto que eu acho que assim, quando a transparência salarial acaba sendo um tabu, né, na empresa, ela acaba dando margem para a famosa saída silenciosa, né? Você tem um colaborador, uma pessoa do seu time que é muito boa, que você está investindo em treinamento e tal, mas ela não conversa com você sobre esse tema e muitas vezes ela está incomodada sobre o tema. E aí ela se abre, né? Fala, pô, já dado que eu não entendo o meu salário, eu vou para o mercado para ver o que acontece. Então acho que a transparência salarial, ela é até um custo, ela pode virar um custo evitável ali, e ao mesmo tempo também só divulgar o salário não é o adequado. O que a transparência salarial muda na cultura da empresa? E o que aparece quando isso vem a público? Na minha visão, eu vejo que o que aparece muitas vezes é inconsistência, né? Quando você tem duas pessoas com a mesma função, mesmo cargo, mesma entrega e salário diferente, você fica com aquela dúvida, qual que é o critério? É por negociação inicial? É por afinidade com o gestor? É por gênero? Então a empresa ela precisa ter critérios de verdade, ela saber explicar, não, é por senioridade, é por entrega, é por escopo. Quando ela tem esses critérios de verdade, fica fácil explicar, mas quando ela não consegue explicar, aí a gente vê que o problema não é a transparência. Muitas vezes as empresas que ela tem medo dessa questão salarial, ela tem algo geralmente a esconder, né? Um segredo. E no mercado onde informação gira muito rápido, esse segredo ele pode acabar tendo prazo de validade bem curto, né? Eu acho que hoje em dia isso tem diminuído cada vez mais, né? Até pelo acesso à informação que todo mundo tem, né? Principalmente a geração Z hoje, com a facilidade que a geração Z tem também, né? Desse acesso à informação. Então acho que a transparência é algo que realmente está sendo cada vez mais cobrado por todos. E querendo né? ou não, é um tratado de confiança, né? Com certeza. Eu acho que a transparência ela acaba criando um ambiente de confiança dentro da empresa, um senso de justiça e denota a maturidade aí da liderança da companhia para tratar de um tema que muitas vezes acaba sendo espinhoso, né? Então eu acho que o líder ele precisa entender bem os critérios, né, de salário ali da equipe dele, precisa criticar, precisa conversar com a equipe se for necessário. E antes do RH trazer só a planilha e você discutir aquele tema só quando você precisar admitir alguém ou quando alguém pedir um aumento, né? Acho que é um pouco disso. Agora, vamos para o duelo de lousas. Nesse quadro, os convidados irão responder as perguntas com uma ou mais palavras. Ser questionado sobre salário pelo time é? Natural. Estar preparado. Eu escolhi a palavra natural, mas porque eu acho que todo mundo quer saber o porquê ganha aquilo que recebe. Eu acho que por isso que tem que ser natural o fato de, se você for questionado sobre o salário da pessoa, você saber o porquê que ela está recebendo aquilo. Eu acho que, puxando um gancho do que ele falou, estar preparado porque é um tema difícil, é uma conversa difícil. Em um dado momento, às vezes, ela vai chegar. Então, você precisa estar preparado para saber responder quando te questionarem. Saber quantos outros colaboradores ganham é? Sensível. Revelador.
Eu acho que é sensível porque você olhar o salário de outras pessoas pode gerar comparabilidade, né? E sem contexto, né? Então acho que é muito sensível você olhar sem ter uma base para comparar. Né? Compartilho do mesmo pensamento, né? É revelador porque às vezes será que você estava pronto para saber? Bom, a gente vai para a última rodada do quadro de lousas agora. Cada um de vocês vai pensar com a cabeça do outro. Então é vocês imaginarem aí o que o Gabriel vai colocar e o Marcos mesma coisa. Abrir salários exige? Cuidado. Maturidade. Por que você acha que ele responderia cuidado e depois você, Gabriel, por que você acha que ele responderia maturidade? Eu acho que em algum ponto ele comenta da questão do preparo, né? E toda vez que você se prepara, você precisa ter um cuidado com o que você vai fazer. Então, eu pensei mais nessa palavra porque eu acho que precisa construir de uma forma bem pensada antes de simplesmente divulgar o número responsável, exato. Bom, eu acho que maturidade, porque ele como lado de gestor pensaria, e eu sou uma pessoa que estou preparada há mais tempo para falar disso, mas será que o outro ele está com a maturidade para poder receber essa informação? Então, é você pensando no lado da geração Z, no caso. Gabriel, que conselho você daria para quem quer crescer, olhando além do salário? E o que mais conta na carreira, além da remuneração? Bom, hoje eu daria 3 conselhos. O primeiro seria: invista em reputação, mais do que cargo, porque reputação ele é um ativo que ele vai durar para o resto da sua carreira. É muito mais fácil uma pessoa lembrar de você porque ela tem uma boa reputação. Ele abre portas que currículo nenhum acho que abre, né? Quando você tem uma boa reputação diante das outras pessoas. A segunda é: saiba escolher os ambientes pelo que eles te ensinam, além do que só pelo que eles te pagam. Porque principalmente quando a gente está começando a carreira, toda a informação ali que a gente recebe, todo o desenvolvimento que prepara as nossas performances, tudo isso acaba acelerando sua carreira de um nível que muitas vezes uma diferença salarial ela não vai te entregar. Então essa questão de você saber escolher os lugares onde você está posicionado e pelo que as pessoas te ensinam, né, de bom grado, né, e de graça, né, falando a palavra mais certeira, eu acho que isso vale muito. E um último conselho que eu considero bem subestimado é: se autoconheça como profissional, porque quando você se conhece, você sabe onde você é bom, onde você tem gap, aonde você tem força ali, o que te energiza, o que te drena, você se torna um profissional bem seletivo, né? Quando você não se conhece, você acaba aceitando qualquer oportunidade e acaba acabando numa carreira que às vezes não faz sentido. Quando você se conhece, você se torna seletivo e essa seletividade, com o tempo, ela vai acabar separando uma carreira que foi construída de uma carreira que simplesmente aconteceu por acontecer. Maravilha, ótimos conselhos. E Marcos, como tornar a transparência salarial em algo claro e bem entendido pelo time? Primeiro, o gestor ele tem que assumir um papel de protagonismo e de agente, né? Não pode ser um tema só do time de remuneração ali. Segundo, ele precisa entender os critérios, né? Acho que voltando ao que a gente já falou aqui, né? Entender os critérios para ele conseguir, se ele for questionado, explicar, e também para ele não ter desvios ali, inconsistências que pode desmotivar alguém da equipe, e depois ele se comunicar com a equipe, né, com o time, sobre um tema tão complicado. Às vezes as pessoas sentem falta exatamente o que é esperado dela, né? E não a questão só do salário, né? Como mensagem final, assim, não é só sobre você divulgar o salário para todo mundo. É sobre você explicar para a pessoa por que ela ganha o que ela ganha e como fazer ela crescer para ela ganhar mais. O que se espera, né? O que se espera dela. Então, acho que é um pouco do que eu acho aqui como um líder e um papel de gestor. E você que nos acompanhou até aqui, conte para a gente qual é a sua opinião sobre transparência salarial. Deixe seu comentário. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio. Até logo!